Você acha que uma faxina tem alguma semelhança com a nossa vida? Alguma atitude, alguma coisa que a gente consegue aprender? Eu acho que tem. Vamos ver? Sejam muito bem-vindos ao Our Life, ao nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E hoje a gente vai aprender sobre faxina. Quando a gente vai limpar algo, seja onde for, seja a casa da gente, ou sei lá, seja algum setor da empresa ou algo assim, enfim, qualquer coisa que a gente for mexer, que a gente vai limpar, a gente mexe, vira as coisas de cabeça para baixo, enfim, a gente mexe um monte de coisa. E sobre isso, vou trazer uma reflexão sobre o que isso seria semelhante com as nossas vidas. Que às vezes na nossa vida parece que a gente vai ter que mexer um monte de coisa, tem coisa que vai virar de cabeça pro ar, enfim, mas que no final a gente vai olhar e vai ter aquela recompensa de nossa, como tá legal, como ficou bom. Tem algumas coisas que faz durante a limpeza que se aplica muitas vezes para nossa vida, e a gente vai falar 4 coisas aqui. Primeiro, a gente muda as coisas de lugar. Então a gente pega tudo que a gente acha que já não tá combinando, enfim, que não tá servindo o propósito que tinha antes, e a gente muda para outro lugar. A gente dá novos usos, enfim, a gente faz essas coisas. E na nossa vida, seria a gente mudar as coisas de lugar? É nós mudarmos coisas que a gente fazia. Vamos deixar de fazer isso. É nós começarmos a fazer algo, enfim, essas coisas, é nós mudarmos, sei lá, algumas atitudes, mudarmos, sei lá, algum comportamento. Então, seria isso, mudar as coisas de lugar, assim como numa faxina. Também pode ser algo que a gente está fazendo e não está funcionando. Já falei aqui em alguns vídeos atrás, não necessariamente o que a gente está fazendo está errado, mas sim o que a gente está fazendo não está funcionando. Não produz nada de novo, não faz nada de anormal, a gente não evolui na vida, enfim, a gente simplesmente está fazendo, necessita de mudança, mas a gente muitas vezes se acomoda naquilo que está fazendo, porque daquele jeito tá bom e a gente não quer mudar. Inclusive, mudar as coisas de lugar exige que a gente mude. Então, a gente tem algum pensamento de que aqui tá bom. A gente fica procrastinando e aqui onde eu tô tá muito bom, tô sossegado. Então não vai haver evolução, não vai haver nada disso. O fato é que a gente precisa, muitas vezes, mudar coisas nas nossas vidas. E existe tanto pensamento, muitas vezes, da gente não querer mudar. A gente querer continuar da forma como está. Nossa vida, no geral, é de mudanças. Então nós precisamos mudar. E sim, vai ter horas na nossa vida que a gente vai ter que mudar as coisas de lugar. E a segunda coisa é que a gente vai ter que mexer em lugar que a gente não queria mexer. O fato é o seguinte, às vezes a gente vai ter que arrastar um armário. E a gente olha assim falando, nossa, tá complicado. Eu não queria mexer ali, mas vai ter que arrastar. Pra ficar bem limpinho vai ter que arrastar. Ou se não mexer num... eu jogo um monte de coisa ali naquele quarto, enfim, naquela cantinho que a gente denomina de cantinho da bagunça. Tem um monte de coisa jogada ali, mas eu não queria mexer ali. E tem áreas da nossa vida que muitas vezes a gente precisa mudar. Eu acho que até a gente compreendeu que precisa mudar. Mas a gente tem esse pensamento de que, eu não quero mexer. Eu não quero mexer. A gente acabou de falar que tem que mudar as coisas de lugar. Em alguns casos a gente vai ter que mudar, não é? E a gente tem aqueles lugarzinhos que a gente não quer mexer. Mas, na nossa vida, vai ser necessário mexer em lugares que talvez a gente não queira mexer. E a gente precisa refletir quanto a isso. A gente entendeu no primeiro ponto preciso mudar. E essa mudança vai exigir mexer em alguma área da vida ali que a gente está cauteloso, enfim, que a gente não quer mexer. Mas é necessário para haver mudança nas nossas vidas, para haver uma transformação, para a gente mudar algum hábito que a gente está fazendo que está errado ou que não produz nada demais. Para ter essa evolução, a gente precisa mexer nesses lugares. A gente precisa mudar. Na faxina tem uma coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum, que é empurrar sujeira para debaixo do tapete. E é óbvio que na nossa vida a gente não pode empurrar sujeira também para debaixo do tapete. O que seria a gente fazer isso? É a gente ver alguma coisa que a gente não queria mexer, mas sei lá, começou a mexer, algum hábito que a gente tem, alguma coisa que a gente faz, e ao invés da gente resolver aquilo por completo, a gente vai deixando de lado. A gente vai vendo outras coisas, quem sabe, e aquilo vai ficando de lado. É como se a gente estivesse deixando aquele mau hábito que a gente tem, ou deixando aquela atitude que a gente faz, um comportamento que a gente vai deixando ele para debaixo do tapete, e demora a mexer naquilo. E isso, aparentemente, a casa vai ficar bonita, mas só na aparência. E aí, como que se resolve isso? Como que a gente resolve? É uma coisa que a gente precisava mexer. Fica uma aparência de casa bonita, mas se você olhar debaixo do tapete vai estar cheio de coisa. Fica uma aparência nossa de que está tudo certo, mas tem alguma coisa que a gente precisa mexer. Talvez seja alguma dor que a gente tem na vida, talvez seja alguma coisa que a gente luta, e até mesmo a gente tem uma dificuldade de
procurar resolver aquilo, ou a gente não quer mesmo mexer com aquilo. Mas assim, é necessário para haver transformação em nós. É necessário nós abrirmos mão, muitas vezes, de nós mesmos para termos uma transformação. E é óbvio, a gente resolver uma solução por completo, a gente jogar para debaixo do tapete não é uma solução 100%. Então a gente precisa enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. A gente precisa, então, limpar direito. A gente não pode, de forma nenhuma, jogar para debaixo do tapete. Quem diria que limpar uma casa podia ter um monte de lição para aprender? E você está aprendendo isso vendo esse vídeo e tem mais um monte de coisa para você aprender aqui nesse canal. Então, peço que você considere se inscrever, nos ajudar. Tem várias lições acerca de vários assuntos. Nós falamos aqui sobre a Bíblia, enfim, nós falamos sobre coisas que nós temos aprendido. Claro que sempre eu falo aqui, a gente tem a pretensão de ser melhor do que ninguém. É simplesmente coisa que nós aqui temos aprendido e a gente quer de alguma forma transmitir para vocês. Então considere se inscrever aqui nesse canal, comenta algo aqui embaixo sobre o vídeo que nós estamos falando e vamos seguir com o vídeo. E a quarta coisa é a alegria de ver a casa em ordem. Toda faxina é complicada, a gente mexe com um monte de coisa, igual a gente falou aqui, a gente vai lá no quartinho da bagunça, enfim, a gente olha a casa inteira, olha o local, o escritório, enfim, tudo que for necessário de limpar. É ruim quando a gente começa, mas quando termina a gente olha e dá aquela sensação de, nossa, como que ficou bom, olha que legal, como que ficou diferente aqui, ficou mais espaçoso, ficou mais agradável, enfim. E daí eu creio que a gente pode experimentar dessa recompensa também em nós. Ah, eu precisava mudar, e eu mudei. Ah, e daí eu não queria ter mexido naquilo, mas daí eu mexi. E daí você olha depois, olha, como foi bom ter feito aquilo. Um mau hábito, por exemplo, que a gente tinha, não vou citar hábito nenhum aqui, mas pode ser que você tenha um hábito que você considere que é ruim, e você olha para aquilo e fala, não queria mexer, mas daí mexeu, e depois você olha para a tua vida, talvez era um mau hábito, por exemplo, de saúde, um hábito de sedentarismo, coisa assim, aí você começa, por exemplo, a fazer uma atividade física, e você olha para a sua vida e fala, olha, como foi bom eu ter mexido nisso, como foi bom ter mudado, e tá olhando agora e fala, que legal, que recompensa você olhar, a saúde tá melhor, enfim, e isso para várias outras coisas, né? Algo que você precisava ali mexer, que estava sentindo uma dor ou algo assim, eu não falo uma dor, tipo dor física, de doença, mas assim, alguma falta de perdão, coisas assim, coisa que nos entristece, e daí foi resolvido, e você olha como Deus foi bom, né? Como que eu fui transformado, como que é bênção agora, eu tô olhando aqui, a casa tá tranquila, a casa tá limpa, então essa recompensa também de olharmos a casa limpa, a gente traz isso para a nossa vida, de olharmos aquilo que nós mudamos, a gente não queria mudar, mas daí a gente mudou e a gente olha como que tá bom, que foi excelente eu ter feito isso, foi excelente não ter jogado nada para debaixo do tapete, inclusive até debaixo do tapete tá limpinho, olha que bênção. Então isso para a gente guardar também, essa recompensa, o momento que a gente olha a casa e que está toda limpa, a gente olha para a nossa vida e a gente mudou coisas que precisavam de mudança e a gente viu que isso tem gerado resultado, isso é muito bom. Hoje você aprendeu com faxina na casa. Sabia que dá para aprender com formigas? Vou deixar aqui um vídeo que fala sobre algumas lições que nós podemos aprender com as formigas. E aqui embaixo eu vou deixar mais alguns vídeos para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. E até mais.